As balas atravessam as frondes de palmeiras na sufocante selva do canal de Guadalcanal. Um esquadrão de fuzileiros navais se refugia desesperadamente atrás de uma árvore caída, imobilizados por um ninho de metralhadoras japonesas. 3 quilômetros atrás, seu comandante recebe o chamado de socorro. Os japoneses sabiam exatamente onde encontrar seus homens. Outro código americano decifrado. O comandante observa os 2 novos recrutas nervosos designados para sua equipe de comunicações. Jovens, mal saídos do treinamento, permanecem afastados desajeitadamente dos outros fuzileiros navais. No entanto, disseram-lhe que eles têm algo especial, algo diferente, algo inquebrável. Embora cético, ele entrega a mensagem para transmitir ao centro de direção de fogo. Ninho de metralhadora inimiga à sua direita. Destruir. O comandante observa com suspense enquanto um dos fuzileiros navais aproxima o rádio, perguntando-se o que ele poderia fazer que não tenham tentado já. De repente, a boca do fuzileiro naval começa a se mover. O que é dito é completamente diferente de qualquer coisa que o comandante tenha ouvido antes. O homem com a ideia. Fevereiro de 1942, menos de 3 meses desde que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em Los Angeles, o engenheiro civil e veterano da Primeira Guerra Mundial, Philip Johnston, lia o Jornal da Manhã. Sua testa franziu com preocupação ao ler as histórias do avanço aparentemente imparável japonês através do Pacífico e a difícil situação das tropas do general MacArthur nas Filipinas, enquanto tentavam desesperadamente detê-lo. Se ao menos houvesse algo que pudesse fazer para ajudar, pensou. Ao virar a página, encontrou um artigo que despertou seu interesse. Explicava como o exército americano havia estado experimentando com línguas nativas americanas durante manobras de treinamento na Louisiana. Nas semanas desde que os Estados Unidos entraram na guerra, os japoneses haviam demonstrado ser alarmantemente hábeis em decifrar códigos americanos. As comunicações militares que deveriam permanecer secretas estavam sendo interceptadas e decifradas com eficácia devastadora, colocando em risco o destino de toda a região do Pacífico. O problema era que as comunicações codificadas enviadas em inglês ou outros idiomas comumente falados resultavam decifráveis pelas forças inimigas que tinham pessoas que haviam estudado esses idiomas entre sua população. No entanto, pensava-se que as línguas nativas americanas eram significativamente mais difíceis de traduzir para exércitos estrangeiros devido à limitada disponibilidade de pessoas que pudessem falá-las. O uso de línguas nativas americanas para comunicações militares americanas não era nada novo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o idioma Choctaw havia sido usado com grande sucesso. Em particular, mensagens codificadas enviadas por tropas Choctaw da Divisão de Infantaria 36 do Exército Americano desempenharam um papel crucial em várias batalhas da ofensiva Mosa-Argonne de outubro de 1918. No entanto, acreditava-se que tanto a Alemanha quanto o Japão haviam enviado estudantes aos Estados Unidos para estudar línguas nativas americanas como Cherokee, Choctaw e Comanche. Agora que as potências do eixo tinham seus próprios falantes dessas línguas, seria muito mais fácil decifrar qualquer código enviado nelas. Embora ainda fossem usadas até certo ponto na Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais militares duvidavam cada vez mais sobre enviar mensagens codificadas em línguas nativas americanas, acreditando que não resultariam mais efetivas. Em vez disso, os aliados agora tendiam a depender de dispositivos de codificação mecânica. No entanto, os complicados processos de cifração e decifração tendiam a consumir muito tempo e seus códigos numéricos continuavam sendo decifrados com frequência. No entanto, enquanto Johnston lia o artigo, de repente percebeu que poderia ter algo útil para o esforço de guerra: o idioma navajo. Diferentemente de outras línguas nativas americanas, o navajo permanecia em grande parte sem escrita. Sua sintaxe complexa, qualidades tonais únicas e numerosos dialetos o tornavam virtualmente ininteligível para qualquer um sem exposição extensa e treinamento especializado. Era até ininteligível para falantes nativos de seus parentes mais próximos na família linguística atapascana.
Segundo algumas estimativas, menos de 30 pessoas não navajos no mundo podiam entender o idioma naquela época. Felizmente, uma dessas pessoas era Johnston. Como filho de missionários, havia passado sua infância vivendo entre o povo navajo, imerso em sua cultura, e tornando-se um dos poucos forasteiros fluentes em seu complexo idioma. Com apenas 9 anos de idade, viajou a Washington como intérprete de uma delegação navajo que defendia os direitos tribais. Determinado a colocar essas habilidades em bom uso, Johnston aproximou-se do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Solicitou uma reunião com o Major-General Clayton B. Vogel, general-comandante do Corpo Anfíbio da Frota do Pacífico. Levou persistência a convencer os oficiais militares céticos a considerar sua proposta. Quando finalmente conseguiu uma audiência com o Major James E. Jones em Camp Elliott, Johnston falou algumas frases em navajo. A expressão desconcertada no rosto do major disse-lhe tudo o que precisava saber. Isso poderia funcionar. Demonstrando o plano, Johnston rapidamente reuniu 4 homens navajos da área de Los Angeles, junto com outro que já servia na Marinha em San Diego. Organizou uma demonstração para o 28 de fevereiro de 1942 para provar o potencial de seu conceito. Antes da demonstração, Johnston preparou um relatório detalhado para o Major-General Vogel, explicando as características únicas do idioma navajo e seus falantes. Enfatizou a complexidade do idioma e o isolamento da reserva navajo, um vasto território de 65 mil quilômetros quadrados que abrangia partes do Arizona, Novo México, Utah e Colorado. Este isolamento geográfico havia preservado a pureza linguística que agora a tornava tão valiosa. A demonstração resultaria ser um ponto de virada na estratégia de comunicação militar. Os oficiais fuzileiros navais compuseram mensagens simuladas de campo de batalha e as entregaram a um tradutor navajo que as converteu para seu idioma nativo e as transmitiu a outro navajo no extremo receptor. O segundo homem então traduziu a mensagem de volta ao inglês perfeito, coincidindo exatamente com o texto original. O que normalmente levava 30 minutos usando máquinas de codificação convencionais foi conseguido em apenas 20 segundos. Uma semana após esta impressionante demonstração, no 6 de março de 1942, o general Vogel enviou uma carta ao comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Recomendou o recrutamento imediato de 200 homens navajos para um novo programa classificado de comunicações. Em sua correspondência, Vogel assinalou que o dialeto navajo era completamente ininteligível para todas as demais tribos e que os navajos eram a única tribo ainda não infiltrada por agentes alemães ou japoneses se fazendo passar por estudantes, comerciantes de arte ou antropólogos. Nem todos estavam convencidos. Alguns oficiais questionaram se a suposta vantagem de velocidade realmente importaria em cenários de combate. Outros se preocupavam de que os comandantes de campo dependessem de mensagens que eles mesmos não podiam entender. Apesar dessas objeções, o programa recebeu aprovação inicial, embora em menor escala do que Johnston havia imaginado. Em vez dos 200 navajos que Vogel solicitou, o Corpo de Fuzileiros Navais decidiu começar com um projeto piloto de 30 navajos. Ao próprio Johnston foi permitido alistar-se para poder participar no desenvolvimento do programa. Os primeiros 29. Com a aprovação do comando, buscou-se o primeiro grupo de homens navajos para esta missão altamente classificada. Os recrutas não só precisavam demonstrar fluência tanto em inglês quanto em navajo, também deviam cumprir com as qualificações de recrutamento padrão e submeter-se ao mesmo treinamento básico que outros fuzileiros navais. No 4 de maio de 1942, 29 homens navajos, um dos 30 iniciais, desistiu. Prestaram juramento em Fort Wingate, um antigo forte do exército que havia sido convertido em uma escola-internato do Departamento de Assuntos Indígenas. Este primeiro grupo seria conhecido como os primeiros 29 e formariam o pelotão 382, a primeira unidade completamente índia, completamente navajo do Corpo de Fuzileiros Navais. Vinham de comunidades através do vasto território navajo, lugares como Chinle, Tohatchi, Shiprock e Toadlena.
Carl Gorman, com apenas 35 anos, era o recruta mais velho quando se juntou, enquanto William Yazzie, também conhecido como William Dean Wilson, era o mais jovem com apenas 16 anos. Estes homens viajaram desde sua remota terra natal até San Diego, onde experimentaram o acampamento de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais junto com outros recrutas. Para muitos era a primeira vez fora da reserva. No entanto, ao chegar, o ambiente disciplinado não era totalmente desconhecido. Muitos haviam frequentado escolas-internato estabelecidas pelo governo ou religiosas, onde os regimes estritos e a instrução em idioma inglês haviam sido obrigatórios. Como Chester Nash, um dos 29 originais, recordou mais tarde, o acampamento de treinamento não foi muito difícil para nós, os navajos, porque estávamos acostumados ao tratamento rude, marchar e que gritassem conosco na escola-internato. Depois de completar o treinamento básico no depósito de recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais em San Diego, os recrutas navajos se transferiram para o centro de treinamento do Batalhão de Sinais de Campo em Camp Pendleton. Ali, aprenderam os fundamentos das comunicações militares, operação de rádio, procedimentos padrão e manutenção de equipamentos. A seguir, enfrentariam seu maior desafio até agora, desenvolver um código que pudesse superar em astúcia os criptógrafos japoneses mais hábeis. Criando o código. Trabalhando em absoluto segredo em Camp Elliott, os recrutas iniciais trabalharam junto ao pessoal de comunicações dos fuzileiros navais para desenhar o primeiro código navajo. A tarefa estava longe de ser simples. O idioma navajo, embora rico e expressivo, carecia de palavras para a terminologia militar moderna. Como poderiam descrever tanques, aviões ou artilharia usando o vocabulário de séculos de antiguidade, desenhado para uma forma de vida tradicional nos desertos do sudoeste americano? Sua solução foi engenhosa. Desenvolveram um sistema de duas partes que tornava o código virtualmente impenetrável para qualquer um que não estivesse familiarizado tanto com o idioma navajo quanto com as adaptações militares específicas que criaram. A primeira parte do sistema, conhecida como Código Tipo 1, consistia em um alfabeto navajo. Os locutores de código selecionaram palavras navajos para representar cada letra do alfabeto inglês. As palavras escolhidas tipicamente começavam com o som da letra inglesa que representavam. Por exemplo, Wallachi, a palavra navajo para formiga, representava a letra A. Shush, que significa urso, representava A. B. Moase ou gato representava a C. Para letras que apareciam frequentemente em mensagens em inglês, foram atribuídas múltiplas palavras navajos para prevenir padrões, que poderiam ser detectados por decifradores de código inimigos. A letra A também podia ser representada por B. Lassana, maçã, ou Tessinil, machado. Esta variação complicava ainda mais qualquer tentativa de decifrar as mensagens. O segundo componente, código tipo 2, traduzia diretamente palavras em inglês ao navajo. Esta abordagem se usava para termos militares comuns que se transmitiriam com frequência. No entanto, para a terminologia militar especializada sem equivalente navajo, criaram novos significados para palavras navajos existentes baseadas em imagens e metáforas. A palavra navajo para tartaruga, Chaidagarri, se converteu na palavra código para tanque devido às carapaças protetoras similares. Bombardeiro de mergulho foi designado Gini, que significa gavião em navajo, uma ave conhecida por seus ataques em mergulho. O submarino se converteu em Bashlow, que significa peixe de ferro, enquanto Dish-Ho representava um avião bombardeiro. No total, a primeira iteração do código incluía 211 termos de vocabulário especificamente adaptados para comunicações militares. Este vocabulário se expandiria mais tarde a 411 termos à medida que o código evoluiu durante a guerra. Para palavras não incluídas em seu dicionário especializado, os locutores de código as soletrariam, letra por letra, usando seu código alfabético tipo 1. Esta combinação de métodos tornava o código navajo extraordinariamente seguro e flexível.
O que tornava o sistema particularmente poderoso era que não era uma cifra de substituição direta que pudesse ser decifrada com análise de frequência. Mesmo falantes fluentes de navajo que não estivessem treinados nas adaptações militares específicas só escutariam palavras desconectadas, aparentemente aleatórias, sem entender a verdadeira mensagem. À medida que se desenvolvia o código, cada homem o memorizava por completo. Não se permitiam registros escritos em situações de combate para evitar que o código caísse em mãos inimigas. Treinaram intensivamente, praticando, até que puderam enviar e receber mensagens eficientemente sob as condições mais adversas: fogo de artilharia simulado, ruído de aviões e esgotamento físico. Ser capaz de recordar instantaneamente centenas de palavras-código sob o estresse do combate requeriria disciplina mental excepcional. Um tenente cético decidiu provar os locutores de código antes de confiar-lhes comunicações de combate reais. Ficou assombrado quando transmitiram e voltaram a traduzir exitosamente uma mensagem de prova em 2 minutos e meio. Um processo que normalmente levaria horas sem o código navajo. Começa o deslocamento. Para novembro de 1942, os primeiros locutores de código navajos foram deslocados ao Pacífico. Deviam operar em vários níveis de comando, desde batalhões e regimentos até divisões. Os locutores de código tipicamente eram atribuídos em pares a uma unidade militar. Um para operar o rádio portátil e o outro para enviar e receber mensagens em navajo, traduzindo-as ao inglês para seus comandantes. Para evitar revelar o nome do idioma usado nestas transmissões, tipicamente eram conhecidos dentro do Corpo de Fuzileiros Navais como mensagens do Arizona ou Novo México. Chester Nash foi parte de um pequeno grupo de locutores de código enviados a se juntar à 1ª Divisão de Fuzileiros Navais em Guadalcanal, onde os Estados Unidos haviam estado encerrados em uma luta amarga e sangrenta com forças japonesas durante os últimos 3 meses. Recordaria mais tarde, quando chegamos pela primeira vez à praia, foi algo no qual você pensa sobre o que vai acontecer, quão longe você vai ir na selva, o que está te esperando adiante, o que vai acontecer, vão te atingir ou você vai ter sorte. Sua primeira transmissão usando o código navajo levou a um ataque de artilharia bem-sucedido em uma posição de metralhadora japonesa, enchendo-o de orgulho e ajudando a dissipar qualquer dúvida que seus superiores e camaradas pudessem ter tido sobre a efetividade deste método. O companheiro locutor de código Roy Hawthorne explicou mais tarde seu impacto massivo, dizendo: quando se estabeleceu o programa de locutores de código, mudou toda a situação. Os japoneses não podiam decodificar nossas mensagens e, como resultado, não estavam ganhando as batalhas como haviam estado ganhando. Para fevereiro de 1943, as forças americanas haviam conseguido assegurar Guadalcanal. Enquanto avançavam de ilha em ilha, os locutores de código navajos continuariam desempenhando um papel-chave. Através do resto de 1943 e 44, se encontraram nas linhas de frente em Nova Bretanha, Bougainville, Tarawa, Kwajalein, Saipan, Guam, Tinian e Peleliu. O locutor de código Samuel Tom Holliday explicou: nos enviavam onde quer que nos necessitassem, onde quer que fôssemos mais perigosos. Desafios. Apesar de seu sucesso, logo surgiram desafios. Primeiro, não havia navajos treinados suficientes para cobrir todas as unidades, o que significava que a comunicação codificada entre forças com e sem locutores de código permanecia impossível. Embora isto melhorasse com o recrutamento de ondas adicionais de homens navajos, o fornecimento não pôde satisfazer a demanda. Um problema adicional era que, como os fuzileiros navais navajos haviam treinado em diferentes momentos e em diferentes localizações, se desenvolveram algumas variações no uso do código. Para manter a consistência, os oficiais ocasionalmente intercambiavam locutores de código entre divisões para assegurar que todos usassem um código padronizado. Além disso, apesar da criação de terminologia militar específica, as limitações do vocabulário navajo original e a evolução das operações militares significavam que o código requeria refinamento contínuo.
Os avanços tecnológicos e as novas táticas necessitavam novos termos que não se haviam antecipado durante o treinamento inicial. Para abordar estas necessidades evolutivas, representantes do contingente de locutores de código de cada divisão de fuzileiros navais se reuniram no Havaí para discutir melhorias ao código, incorporar novos termos e atualizar seus livros de código. Estes representantes então treinaram outros que não puderam assistir à reunião, assegurando que as atualizações se disseminassem por todo o teatro do Pacífico. Outro desafio veio do risco que enfrentavam os locutores de código em combate. As forças japonesas frequentemente se dirigiam especificamente ao pessoal de comunicações, reconhecendo a importância crítica de interromper a coordenação inimiga. Os locutores de código tinham que se mover constantemente, correndo de trincheira a cratera, enquanto transmitiam suas mensagens para evitar a detecção por soldados inimigos que rastreavam os sinais de rádio. Para fazer seu trabalho efetivamente, os locutores de código também tinham que manter seu equipamento em funcionamento, o qual nem sempre era fácil sob fogo intenso. Roy Hawthorne recordaria, mais tarde, uma patrulha de combate particularmente difícil, na qual sua unidade se encontrou imobilizada durante vários dias. Durante esse tempo, provavelmente, talvez, algumas horas depois de nosso encontro com o inimigo, a antena de meu rádio de mochila foi destruída, disparada, e não pude enviar nenhuma mensagem. Precisávamos enviar uma mensagem para reforços ou para um ataque aéreo ou para um ataque de artilharia, mas não podíamos fazê-lo. O rádio simplesmente não funcionaria sem uma antena. Felizmente, os locutores de código receberam treinamento e equipamento para lidar com tais situações. Hawthorne improvisou uma solução usando cabo de campo e ferramentas. Explicou com estes: tive a sorte de reparar a antena onde pude enviar uma mensagem. Enviei uma mensagem no código Navajo e em apenas alguns minutos, muito pouco tempo, o Corsair dos fuzileiros navais chegou e fez o ataque aéreo e salvou o dia para nós. No entanto, no ambiente caótico das ilhas do Pacífico, não era só o inimigo do que os fuzileiros navais navajos tinham que se preocupar. Sua aparência física às vezes levava outros soldados americanos a confundi-los com infiltrados japoneses. Vários foram capturados por seu próprio lado e quase executados antes que sua identidade pudesse ser confirmada. O problema se tornou tão prevalente que a alguns locutores de código foram atribuídos guarda-costas pessoais, cujo dever principal era protegê-los do fogo amigo. Segundo Bill Toledo, um locutor de código do segundo grupo depois dos 29 originais, estes guarda-costas tinham uma missão secundária secreta. Se um locutor de código estivesse em risco de ser capturado por forças inimigas, o guarda-costas recebia instruções de atirar nele, em vez de permitir que o código fosse comprometido. Felizmente, esta medida extrema nunca foi implementada, ganhando a guerra. Em fevereiro de 1945, os locutores de código navajos veriam um de seus deslocamentos mais significativos de todos, a Batalha de Iwo Jima. 6 locutores de código navajos foram atribuídos à Companhia de Sinais da 5ª Divisão de Fuzileiros Navais. Trabalhando dia e noite durante as primeiras 48 horas do desembarque, estes 6 homens intercambiaram mais de 800 mensagens. A comunicação precisa e rápida que proporcionaram foi crítica para coordenar as forças americanas enquanto lutavam para estabelecer uma cabeça de praia e avançar terra adentro contra a feroz resistência japonesa. O apoio de artilharia, movimentos de tropas e evacuações de baixas dependeram da capacidade dos locutores de código de transmitir informação precisa rapidamente. O Major Howard Connor, o oficial de sinais da 5ª Divisão de Fuzileiros Navais durante a batalha, declarou mais tarde: não fosse pelos navajos, os fuzileiros navais nunca teriam tomado Iwo Jima. Este notável respaldo de um comandante de campo demonstrou quão essenciais se haviam tornado os locutores de código para as operações dos fuzileiros navais. Os outros fuzileiros navais chegaram a tratá-los com um extraordinário respeito, reconhecendo que suas habilidades únicas estavam salvando incontáveis vidas americanas. Depois de Iwo Jima, veio a ilha de Okinawa, onde, uma vez mais, os locutores de código foram lançados em meio à ação.
O famoso correspondente de guerra americano Ernie Pyle reportou como antes dos desembarques, os homens navajos da 1ª Divisão haviam realizado uma dança cerimonial tradicional, na qual pediram a seus deuses que enfraquecessem o inimigo em batalha. Quer a dança fosse responsável ou não, para o 22 de junho, Okinawa estava firmemente em mãos aliadas. Seria a última grande batalha da Segunda Guerra Mundial. A efetividade do Código Navajo foi demonstrada por sua segurança incomparável. Enquanto as forças japonesas conseguiram decifrar vários outros códigos americanos, nunca decifraram uma única mensagem enviada usando o sistema Navajo. A obscuridade e complexidade do idioma deixou completamente perplexa a inteligência japonesa. Depois da guerra, oficiais americanos reportaram que os criptógrafos japoneses não haviam feito nenhum progresso em absoluto para entender o código usado pelos locutores navajos. Para o final da guerra, estima-se que entre 375 e 420 navajos haviam servido como locutores de código. Jaejima participaram em cada operação importante dos fuzileiros navais no Pacífico desde meados de 1943 até a rendição japonesa, enviando milhares de mensagens que ajudaram a coordenar as forças americanas através de vastas distâncias e contribuíram significativamente à vitória aliada, silêncio e reconhecimento. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em agosto de 1945, os locutores de código navajos haviam ganhado seu lugar na história militar. Mas, diferentemente de muitos veteranos que regressavam celebrados com desfiles e reconhecimento público, chegaram a casa em ônibus sem fanfarra, regressando silenciosamente à sua reserva, mas, notavelmente, regressaram com uma carga que poucos outros veteranos carregavam, um juramento contínuo de segredo sobre seu papel em tempo de guerra. Ao serem dispensados, instruiu-se aos locutores de código a nunca revelar a natureza de seu serviço. O código navajo permaneceu informação classificada, já que os planejadores militares o consideravam um ativo valioso que poderia ser necessário em conflitos futuros. Este segredo foi tão completo que até suas famílias permaneceram sem saber de sua contribuição única ao esforço de guerra. Pais, esposas e filhos só sabiam que seus entes queridos haviam servido como fuzileiros navais no Pacífico. Alguns locutores de código, incluindo Chester Ness e William Yazzie, continuaram servindo no Corpo de Fuzileiros Navais durante toda a Guerra da Coreia. No entanto, o código navajo mesmo não foi deslocado em conflitos subsequentes. Os rumores de seu uso na Coreia nunca foram confirmados por fontes oficiais. Não foi senão até 1968, 23 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, que o código navajo foi finalmente desclassificado. Só então, estes veteranos puderam falar sobre suas experiências em tempo de guerra e o inovador sistema de comunicação que haviam ajudado a criar. Mesmo então, o primeiro reconhecimento significativo ocorreu em 1982, quando o presidente Ronald Reagan declarou o 14 de agosto como Dia dos Locutores de Código Navajos. Esta data foi escolhida para comemorar o anúncio da rendição japonesa no 14 de agosto de 1945. No 21 de dezembro do ano 2000, o presidente Bill Clinton assinou a Lei de Honra aos Locutores de Código. Esta legislação autorizou a emissão de medalhas de ouro do Congresso para os 29 locutores de código navajos originais e medalhas de prata para cada pessoa que posteriormente qualificou como locutor de código navajo. À medida que a história dos locutores de código navajos gradualmente se tornou conhecida, o interesse público cresceu. Livros, documentários e o filme de 2002, chamado Wind Talkers, levaram a história a audiências mais amplas. Os museus começaram a apresentar exposições sobre os locutores de código e os programas educativos incorporaram sua história no currículo. O ex-locutor de código e presidente da Nação Navajo, Peter MacDonald, resumiu a importância de sua contribuição. Esse código se converteu em uma arma muito valiosa e não só salvou centenas de milhares de soldados, senão que também ajudou a ganhar a guerra no Pacífico.